nome é Raíssa, tenho 29 anos, formei na UFRJ aqui no Rio, em 2019 e passei agora para dermatologia no Hospital Naval Marcílio Dias, aqui no Rio também. Parabéns. Não, dermato Legal. é um mundo à parte, assim, de dificuldade para passar na prova de residência, né? Sim, Não é nada fácil em todas as instituições do país, aí talvez seja uma das especialidades que sempre estão lá no topo, né? De é bem dificuldade, concorrido. né? Neurocirurgia, neurologia, dermato, oftalmo, elas sempre são as mais concorridas, né? E Sim. você começou a prestar prova diretamente depois que você se formou? Demorou um pouquinho? Me conta um pouco mais como é que foi isso. Não, na verdade eu formei em julho de 2019 e nesse ano eu não me prestei prova, decidi não prestar porque eu também não estava me preparando, eu decidi focar mais no internato. E aí em 2020 eu, né, fiz um curso tradicional e, né, decidi que eu ia tentar a prova. Porém, em 2020 começou a pandemia e aí foi realmente um grande desafio, assim, porque não consegui focar muito bem, entendeu? Para estudar, né? Mas tentei a prova em 2020, foi, né, o resultado foi bem abaixo, assim, do que eu esperava, né? E aí, depois que eu entrei para Aristo, não conhecia, né, na época, a JJ na época, né? Aham. E Um como é que amigo me você apresentou. conheceu? Você falou que conheceu Aristo. Como é que você conheceu mais ou menos Aristo? Me conta. Então, eu tinha um amigo que estava também tentando, ele estava tentando anestésio, porque nesse momento eu me formei aqui no Rio e me mudei para o Espírito Santo. Então, ele é lá do Espírito Santo. Sim. É, ele estava tentando anestésio e ele falou, já pelo segundo ano, se eu não me engano, acho que sim. E ele falou: Ah, Raíssa, tô fazendo um curso muito legal, um curso novo, assim, que eu não ouvi, não conhecia antes, e acho que é uma ideia bem legal para você e tal, não sei o quê. Aí eu falei: Ah, me mostra então, no plantão, ele me mostrou mais ou menos como que era a plataforma. E aí ele me mostrou tudo, né? Como que era, as questões, revisão inteligente, a forma né, de revisão teórica. E aí eu comecei a ver os vídeos, aí eu fui maratonar nos vídeos, né, da plataforma. E já gostei muito da estrutura, assim, da plataforma mesmo, né? Que ele me mostrou no celular. Ele falou: Olha, pelo celular, pelo tablet, computador, tudo você consegue acessar. E aí eu falei: Cara, isso realmente parece funcionar muito bem. Tipo, vendo os vídeos, né, das formas de estudo, que eu já tinha interesse em estudar sobre isso, porque eu não conseguia muito bem ficar só focando em aula teórica. Eu já sabia que aquilo não era uma forma que era boa para mim. E aí estava aí tentando achar alguma outra forma, né? E aí eu Exatamente, falei, esse ponto é muito importante, era exatamente essa próxima pergunta que eu ia fazer. Assim, qual que era, antes de você conhecer Aristo, qual que era a sua maior dificuldade nos outros cursinhos que você porventura tenha feito? O que uhum. mudou, assim, desses outros cursinhos para Aristo para você? Então, eu acho que eu tive uma base boa, que eu considerava boa, e aí eu realmente todo o cursinho era só aula teórica, e às vezes aulas muito longas, e eu acaba Uhum. ficando muito dispersa, mas eu tinha já aquele toque de anotar tudo, de deixar um caderno bonitinho, né? É, Então, com 1000 canetas e é, aquela coisa colorida. Então, eu ficava nessa, achando que essa era a forma, né, que eu iria sim. aprender e ia conseguir passar, na verdade. Porque é um estudo muito específico, né? Você estudar para a prova não é igual você estudar, sei lá, medicina para você aprender medicina. E aí, assim, dessa forma, eu falei: Cara, não tá rolando. Eu Aham, estudei parte teórica e não tá rolando. No fim, eu tinha um caderno bom que aham. tinha todas as informações que eu queria, mas eu não conseguia, sabe, ir bem nas questões, eu não conseguia. Uhum. É engraçado E isso, né? Às vezes aí, você vê uma aula enorme assim, você vai para as questões e fala, pô, eu vi essa aula inteira exatamente, e não tem isso exatamente. aqui nas questões. E assim, depois de ver a plataforma da Arista, eu falei: Cara, eu fazia tudo errado mesmo, porque eu acabava a aula, aí eu até acertava algumas questões que eu tinha acabado de ver, mas depois eu não revisava, então aquilo Uhum. simplesmente fugia da minha mente, eu não conseguia acertar mais nada.
Então essa entendeu? Então, organização do estudo você acha que exatamente, foi melhor para você, né? muito melhor, porque eu sempre gosto de ter metas todos os dias. E com esses cursos tradicionais eu não conseguia, porque a minha meta era assim, vou, sei lá, fazer 3 aulas teóricas, já ficava muito cansada, exausta de assistir aula e tal, e eu não conseguia me organizar para fazer questões. Tanto que no primeiro ano que eu fiz prova, eu fiz só 2 provas lá no Espírito Santo, eu fui muito mal, porque eu nem tinha chegado a fazer questões praticamente. Eu fiz algumas provas antigas da instituição e foi isso, entendeu? Uhum, você foi Então, mais por assim, bagagem teórica mesmo, né? Aquele estudo exatamente, passivão, sentar a bunda, ver a aula e exatamente, pronto, né? Tá, entendi. exatamente. É, realmente, E pelo menos, aí, pode falar, e aí pode eu falar. me recordo também que na faculdade eu estudava, tipo, diariamente para aprender mesmo, mas eu lembro que chegava na hora da prova, eu estudava provas antigas da faculdade, de turmas anteriores e tal. Então, depois que eu conheci a Aristo, eu comecei a me deparar com isso. Eu falei, cara, na faculdade eu estudava por questão, como que agora eu vou ficar só vendo coisa teórica, né? E não vou. Genial, genial. Se na faculdade a É, gente fazia aquilo, dava certo, exatamente, formou, não, não, vou voltar para o que era errado aqui, exatamente. né? Genial, fantástico, excelente É. comparação isso, né? E assim, mais alguma outra coisa que você achou muito interessante dentro da plataforma da Aristo, além dessa inteligência artificial de revisão espaçada, Raíssa? Alguma outra, sei lá, umas 2 coisinhas assim que você falou, pô, isso aqui é bem legal. Me conta mais ou menos isso. Eu acho que foi onde. A questão do flashcard também, Ah, achei muito legal. legal. Era uma coisa que eu não tinha o costume de Ah, fazer, não tinha assim o costume de. E uma amiga já tinha me falado disso, né? Desse estudo. E aí eu sempre tentava fazer, né, as questões e os flashcards, as propostas e tal. E, cara, eu me lembro assim de várias questões na hora das provas, fazendo, até uma prova da UFRJ que eu fiz, na hora da prova mesmo que assim caiu exatamente igual eu lembrava assim do flashcard que eu já tinha feito GO várias vezes. Eu falei, caramba, tipo, realmente, sabe, fica na cabeça porque você vai vendo aquilo repetidamente, né? Então é exato. bem legal também. O flashcard, ele é o Pareto que a gente chama aqui na Aristo, Sim, né? Qual que é exatamente aquele exatamente. conteúdo que você precisaria saber para acertar aquela questão. E as provas, elas são repetitivas, né? Aparece Exatamente. uma coisa nova uma vez ou outra, mas toda ela tem um esqueleto, ela tem um material genético, digamos assim, bem característico, né? Que os Sim, flashcards, eles ajudam bastante para fazer isso. E, claro, nos próprios flashcards a gente já tem também a revisão espaçada, né? Então, assim, eu exatamente. errei muito o flashcard, ele vai aparecer de novo para você com muito mais frequência do que aquele que você Sim, acertou, né? sim. Então, isso é bem interessante. É, E você chegou a fazer. isso. Pois não, é isso, pode falar. Não, eu acho que foi isso e Aham. das coisas que a gente falou mesmo, da revisão Ah, legal. espaçada, revisão teórica, né? É. Você sabia Era que a legal. Fran, ela é dermato, né? A professora Sim, a Fran é sim, é dermato. Ela acabou verdade. de se formar agora em dermato, tá Que toda legal, feliz cara. lá. A Fran é um amor. E Sim. ela inclusive dá algumas aulas de dermatologia. Ela Uhum, sempre puxa um assunto ou outro sobre dermato nas aulas de atenção básica. Ela é sim. fantástica. A Fran não tem nem Muito palavras. legal. Ela é muito boa mesmo, Ela é sabe? muito boa, muito Preventiva boa. e. Muito, muito boa. Sim. E Raíssa, você chegou a fazer, por exemplo, algum simulado da Aristo? Como é que foi mais ou menos a questão das suas notas? No início da Aristo e mais para o final É. do extensivo que você fez, você sabe mais ou menos? Pois é, eu não me recordo exatamente, mas eu lembro que eu fiz, né, esse de nivelamento e foi. A minha nota era bem 60% em torno de, sabe? Em Uhum. torno de 60%. E uma coisa muito interessante também que eu reparei, por isso que eu comecei a focar muito na revisão inteligente, era que o meu desempenho nas revisões inteligentes eram muito parecidos com o meu desempenho na prova mesmo. E aí, sei lá, eram 50 questões, né? Eu já tinha, para mim, eu já tinha que acertar de 40 para cima, entendeu? Senão não servia, né? E era muito, foi bem mesmo, assim, né? Primeiro ano que eu fiz prova, eu fiquei beirando ali 80%, 76%, 78%, e era exatamente o que eu fazia
todos os dias, entendeu? Que bom. Então eu falei, O cara, esse mesmo, fazer no sim, treinamento fazer no jogo, valendo, né, que é a prova, o que a gente está fazendo no sim, treinamento ao longo do ano, né? Então, você está perfeita sim, na sua colocação. Esse sim. é o objetivo mesmo. O que não Mas pode é o contrário, quando, né? sim, mas quando eu fiz, né, em 2020 mesmo, eu lembro que nas provas eu ia, tipo, foi 62% basicamente, que eu acertei. E agora, né, acertei, assim, 80%. Então, tipo, foi um salto bem Um salto muito considerável, significativo. né? Muito significativo. Sim, Fantástico. Parabéns, de sim. verdade, não é nada fácil. Você fez É, quanto mais obrigada. ou menos na sua prova que você foi aprovado em dermato? Então, nessa eu fiz 78. 78. 78. Cara, Eu fiquei em quarto lugar. Realmente foi uma prova, assim, que é, foi bem mais difícil que os anos anteriores. sim, Então, a nota de corte deu mas uma eu fiquei em quarto baixada, lugar. mas Deu. mesmo assim você brilhou, né? Pô, você tirou 80% da prova, cara. É tipo você É. acertar 80 questões de 100. Cara, muito bom mesmo. É, muito bom. Deixa eu perguntar uma outra coisinha aqui para você. É assim, aí está. A gente está chegando mais ou menos ao final da entrevista. Eu queria que você chegasse, por exemplo, eu tenho um poder mágico aqui de trazer a Raíssa aqui de 2019, né, quando você se formou. E quais conselhos você daria para essa Raíssa em relação à metodologia de estudo, a coisas que você fazia, que você fez e hoje você tem a resposta, mas aquela Raíssa lá não tem. O que que você falaria para ela? Eu acho que assim, cara, você tem que se conhecer muito bem para saber o seu método de estudo, o que que é eficaz para você. Mas o que eu posso dizer é que nisso que a Aristo sempre foca e sempre, né, bate nessa tecla, é o que a maioria vai vivenciar. Porque conversando com outras pessoas também eu via que não adianta você ter um foco em só assistir aulas e você tem que praticar. Para tudo que você fizer na vida, você tem que praticar e você tem que exercitar e fazer aquilo assim repetidamente, né? Então, sem dúvida, eu acho que eu iria me dar o conselho de, tipo, confiar na base que eu tive, da parte teórica, e realmente exercitar, de fazer questão e focar, por exemplo, ver a parte teórica da matéria que eu tenho mais dificuldade, da matéria que eu erro mais, que é o que eu fazia também, né? Aquelas matérias que eu errava, aí sim, eu buscava a parte teórica, buscava a apostila para reler todo o Uhum, assunto. Então, acho que seria essa parte de, né, focar muito em questões uhum, e ter a constância mesmo, né, de estudo, de você ter aquilo ali todos os dias, você cumprir as metas todos os dias, pelo menos tentar, né, de todos os dias você cumprir o que foi estabelecido, você ter uma rotina de estudo, porque você estudar um dia, depois deixar dois para lá e ficar aquela coisa desorganizada é muito difícil, entendeu? uhum. Para quem está, ainda mais para uma especialidade concorrida. Então, É, você tem que ter uma rotina de estudos, você tem que ter uma rotina assim de vida, de exercício físico, de alimentação, você tem que buscar um equilíbrio assim na vida, né? Apesar de ser bem difícil, é, mas é é verdade. A gente difícil. tenta colocar isso, né, nas aulas de exercício físico, tem aula de yoga, tem a Sim, aula de funcional, enfim, a gente tenta fazer isso porque a gente realmente acredita que sim, preparação para a prova de residência não é sentar a bunda, estudar e fazer questão. Isso é a grande parte exatamente. que tem que ser feito. Mas existem outros fatores coadjuvantes também que têm uma relevância importante e que às Sim, vezes faz aquele gatilhozinho para você conseguir passar. Você tá sim, bem consigo mesmo, né? Com uma autoestima boa, confiante em você, de que você vai conseguir colocar sim. em prática aquilo que você tanto estudou durante o extensivo, né? E Poxa, às que vezes legal. você começa, né, muito animado, tipo março, abril, e É, depois, cara, você tem que procurar outras formas mesmo. E aí que eu acho que entra mesmo a atividade física para você se manter ativo, porque vai chegando, sei lá, outubro, setembro, outubro, novembro, é bem assustador, porque aí bate uma ansiedade. E olha isso, eu passei na primeira prova que eu fiz, né? Tipo, no novembro, eu achei que eu tava super ainda despreparada, uhum, sabe? Que eu falei, caramba, ainda falta muita coisa para estudar, ainda tenho meses, né? E acabei passando na primeira ali que eu fiz.
Bom, Então, assim, você vê que realmente é o que você fez durante o ano todo. Não adianta você estudar muito em março e esquecer para frente. E queimar também não lá. adianta você estudar só de julho para frente, entendeu? Exato, exato. É uma É, constância, né? Fazer um pouquinho todos os dias e tudo, e exatamente. focar naquilo que realmente importa mesmo, assim, porque não adianta você também Sim, ficar estudando lá sobre uma coisa extremamente específica que não cai na sua banca. Cara, isso é desperdício de exatamente. esforço, desperdício de Sim, tempo, e você vai ficar cansado, vai ficar consumido, vai gastar seu cérebro, sua exatamente. memória com uma coisa que não é relevante para aquela sua prova, né? Então, Sim. é E uma exatamente coisa isso. da Aristo também que foi muito positivo, assim, foi todo mundo é muito acessível, né? Os professores são muito acessíveis, os mentores, os tutores, né? Então, assim, você tem um suporte muito grande, né? Tipo, eu me lembro que eu mandei uma mensagem enorme pro Eduardo na época, esqueci o Telegram. nome, Telegram. Telegram, e ele me respondeu, tipo, um áudio de 4 minutos, entendeu? Tipo, me dando dicas do que eu fazia e tal. Eu falei, cara, que, tipo, é muito diferenciado mesmo você ter esse cuidado, assim, de perto, esse apoio, entendeu? Esse É, acompanhamento mesmo, né? isso é muito importante, mano, porque às vezes tem alguns cursos aí que, pô, o cara, o professor lá é lá e você não sabe nem como chega nele. Tem aquele Instagram que ele nunca Exatamente. te responde, tudo. Realmente a gente, como tem muitos alunos, aí tem essa questão dos mentores, dos tutores. Sim, Mas o professor, pô, você tem um Telegram do professor lá, ou do Eduardo, ou do Barreto, dos caras que são o topo da sim, isso, CEO e tudo. E eles vão exatamente. te responder. Sim, Porque realmente o objetivo é fazer você ser aprovado, pô. É o objetivo. sim, É o objetivo que a sim, gente tem, eu costumo falar, é fazer essa reunião que a gente está fazendo agora com todos os alunos, porque todos eles foram aprovados. Porque sim, reforça que a gente está indo no caminho correto, né? Da educação sim, médica correta, para você ser aprovado no concurso médico, e claro, com uma filosofia humana, uma filosofia empática, que isso com certeza também pode ser um dos diferenciais que eu tenho certeza que existe na Aristo.